Imagine um mundo onde até os gênios da matemática financeira, aqueles com QI de fazer inveja, tropeçam em cálculos tão básicos que uma criança de 10 anos resolveria. Agora pense, qual a diferença real entre alguém que deve $200 mil e outro que tem 200 mil guardados? A maioria responderia sem pestanejar, que são 400 mil de distância. Até os mestres de Wall Street, os professores de economia e você, aí na sua poltrona, cairiam nessa armadilha. Mas a verdade é que essa resposta não só está errada, ela é perigosamente equivocada. A diferença não é um número, não é uma conta bancária, nem sequer é o dinheiro em si. É algo muito mais profundo. 1,135 milhão de dólares em oportunidades perdidas, em liberdade roubada, em controle sobre o próprio tempo. Os 200 mil de dívida e os 200 mil de reserva não são dois lados de uma mesma moeda. São dois universos distintos. Um transforma você no dono do seu tempo. Mesmo deitado sem fazer nada, o dinheiro trabalha por você como um rio que corre sozinho. O outro faz de você um escravo moderno. Por mais que se esforce, por mais horas que trabalhe, a dívida cresce como uma sombra que nunca some, arrastando-o de volta para o fundo do poço. Parece exagero? Pois é exatamente assim que funciona. Não vou ensinar aqui como escolher ações, nem prometer fórmulas mágicas para enriquecer rápido. Não vou repetir os mesmos modelos complicados que Wall Street usa para enganar incautos. O que vou mostrar é uma forma radicalmente diferente de pensar. Como escapar da armadilha do endividamento, como preservar sua dignidade e, acima de tudo, como não desperdiçar a sabedoria que pode salvar sua vida financeira. Se entender o que vem a seguir, não vai ficar milionário da noite para o dia, mas terá a garantia de não perder tudo quando a próxima crise chegar. Todo mundo já ouviu aquela frase batida de Einstein: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. Até os gerentes de banco usam essa frase para vender investimentos. Mas o que eles nunca contam, ou não têm coragem de contar, é a segunda parte: quem entende ganha. Quem não entende paga. Os juros compostos não são uma fórmula neutra, um cálculo inocente. São uma força implacável, uma espada de 2 gumes. Eles multiplicam a inteligência e a burrice, a paciência e a pressa, a liberdade e a escravidão. Vamos aos números, aqueles que a maioria prefere ignorar ou finge não existir. Imagine um americano típico da classe média, endividado até o pescoço por um estilo de vida que não pode bancar. Ele deve $200 mil no cartão de crédito, com uma taxa de juros média de 15% ao ano, a chamada taxa do diabo. Se pagar apenas o mínimo, em 10 anos essa dívida se transformará em $809 mil. Agora, olhe para o outro lado. Alguém que tem $200 mil guardados e os investe de forma conservadora, com um retorno anual de 5%. Em 10 anos, esse dinheiro crescerá para $326 mil. Some os dois, 809 mil de dívida mais 326 mil de patrimônio. A diferença? 1,135 milhão de dólares. E isso em apenas uma década. Se estendermos para 20 ou 30 anos, o abismo se torna intransponível. Os juros compostos não são apenas números. São um campo de força. Quando você tem dinheiro guardado, eles trabalham a seu favor. Enquanto você dorme, viaja ou até mesmo adoece, o dinheiro continua crescendo. É o que chamam de fazer o dinheiro trabalhar por você. Mas quando você está endividado, os juros se tornam seu pior inimigo. Quanto mais você se esforça para pagar, mais a dívida cresce. Quanto mais rápido tenta quitar, mais fundo afunda. É como lutar contra um monstro que nunca se cansa, nunca dorme e só faz crescer. Não é uma questão de finanças, é uma lei da física. Você está nadando contra a corrente e o cansaço é inevitável. Mas os números são apenas a superfície. O verdadeiro perigo da dívida não é o dinheiro que você perde, mas o tempo que ela rouba de você. Em 2007, durante uma palestra na Universidade do Sul da Califórnia, alguém mencionou algo que poucos entendem. No mundo dos investimentos e da sobrevivência financeira, existe uma 4ª dimensão, tão crucial quanto as outras 3. Essa dimensão é o tempo. Quem não tem dívidas vive em um mundo de 4 dimensões: comprimento, largura, altura e a capacidade de esperar. Quem está endividado vive em uma prisão de 3 dimensões, onde o tempo não é um aliado, mas um carrasco implacável. Vou explicar com um exemplo simples. Imagine um investidor brilhante, com um QI que supera 99% da população. Ele identifica uma grande oportunidade, uma ação como a Coca-Cola ou a Apple no início. Após análises detalhadas, conclui que o valor justo é $100, mas o mercado, em pânico, a vende por 80.
Se ele tiver dinheiro próprio, terá 3 opções: segurar a ação e esperar, comprar mais para reduzir o custo médio ou simplesmente ignorar e ir jogar golfe. Em todas elas, ele está no controle. Mas se ele tiver comprado com dinheiro emprestado, a história muda. O credor, seja um banco ou um corretor, não se importa com suas análises brilhantes. Não quer saber se a empresa vai mudar o mundo. A única coisa que importa é se você consegue cobrir a margem até as 3 da tarde. Quando o pânico faz o preço cair de 80 para 50, o investidor com dinheiro próprio está comemorando a chance de comprar mais barato. Já o endividado não tem escolha, é forçado a vender no pior momento possível. Isso é o que chamo de dívida roubando sua 4ª dimensão. O mercado pode testar você a qualquer momento, mas a dívida elimina sua capacidade de esperar. Você é obrigado a responder na hora, mesmo que seja o pior momento para tomar uma decisão. É como ser um atirador de elite com uma arma apontada para a cabeça enquanto tenta acertar um alvo em movimento. Por mais habilidoso que seja, o ambiente o força a errar. Ainda não acredita? Vamos falar do Long Term Capital Management, o LTCM. Em 1998, esse fundo de hedge reunia algumas das mentes mais brilhantes do mundo, 2 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia e até um ex-vice-presidente do Federal Reserve. Juntos, tinham um QI que superava o de toda a Wall Street. Eles criaram modelos matemáticos complexos, acreditando ter descoberto padrões infalíveis no mercado. E de fato, seus modelos eram impecáveis. A lógica era irrefutável. No longo prazo, os preços sempre voltam à média. Para lucrar com pequenas diferenças, usaram alavancagem até 125 vezes o capital. Ou seja, com $1 apostavam em 125. Então veio a crise. Em 1998, a Rússia deu o calote em sua dívida, um evento que, segundo seus modelos, só aconteceria uma vez a cada 10.000 anos. O mercado entrou em pânico e as diferenças de preço, em vez de se corrigirem, se ampliaram. Se tivessem tempo, o mercado voltaria ao normal, e eles ganhariam fortunas. Mas a dívida não deu tempo. Com uma alavancagem de 125 vezes, até uma pequena oscilação era suficiente para zerar o capital. Em 3 meses, 4,1 bilhões de dólares evaporaram. Os gênios do LTCM faliram. Em 1999, em uma reunião de acionistas, alguém comentou que eles haviam zerado sua inteligência com alavancagem. Não era uma piada. Era matemática pura, inteligência multiplicação alavancagem multiplicação uma sorte igual 0. A verdadeira sabedoria não está em saber como ganhar dinheiro, mas em nunca se colocar em uma situação em que você precisa ganhar dinheiro em um momento específico. Quando a dívida elimina sua margem de erro, você perde o direito de esperar, de corrigir erros, de manter a calma quando todos estão em pânico. Os gênios do LTCM não eram burros. Eles foram roubados pelo tempo. Se a dívida é a inimiga do tempo, o que é seu aliado? A resposta é simples: dinheiro vivo. Mas preciso corrigir 3 equívocos sobre o dinheiro que são tão comuns que se tornaram estradas expressas para a ruína financeira. O primeiro equívoco: dinheiro parado é dinheiro morto. Muitos acham que deixar dinheiro na conta é desperdício, preguiça. O segundo: dinheiro só tem valor de compra. Você pensa que $100.000 sempre comprarão $100.000 em bens. O terceiro, e mais perigoso: dinheiro perde valor, então é melhor gastar ou investir logo. Todo mundo grita inflação, como se o dinheiro estivesse pegando fogo. Esses 3 erros nascem de uma mesma falha de compreensão. Você trata o dinheiro como um ativo, quando, na verdade, ele é uma opção. Em termos financeiros, dinheiro é uma opção de venda perpétua, sem vencimento, sobre todos os tipos de ativos. Em linguagem simples, dinheiro é a liberdade de escolher. Escolher se compra ou não quando comprar, e mais importante, comprar quando todos estão desesperados. Vou dar exemplos reais. Em 2008, a crise financeira derrubou o Lehman Brothers e ameaçou levar consigo gigantes como a General Electric e o Goldman Sachs. O sistema financeiro estava à beira do colapso. Naquele momento, todos os ativos estavam em liquidação. Ações de boas empresas valiam centavos, imóveis não encontravam compradores. Se você só tivesse ações, estaria perdendo dinheiro e em pânico poderia vendê-las. Se só tivesse imóveis, não conseguiria vendê-los porque ninguém tinha dinheiro. Mas nós tínhamos o quê? Centenas de bilhões em dinheiro vivo. Naquele momento, o valor do dinheiro não era medido pelo seu valor nominal, mas pela sua escassez. Quando o Goldman Sachs estava de joelhos, implorando por capital, $1 bilhão valia 5, 10 bilhões, porque éramos os únicos com liquidez.
Conseguimos investir em condições absurdamente favoráveis, taxas de juros de 10% ao ano, warrants, direitos de compra. Em um único fim de semana, ganhamos mais do que a maioria das pessoas ganha em uma vida inteira. Não porque previmos a crise, nem eu nem meu sócio, Charlie Munger, temos bola de cristal. Não porque éramos mais inteligentes, mas porque nossa estrutura financeira nos permitiu esperar. Enquanto outros fundos de hedge eram forçados a vender no fundo do poço para cobrir margens, nós estávamos em Omaha, tomando refrigerante e observando as oportunidades passarem como produtos em promoção no supermercado. Esse é o verdadeiro valor do dinheiro. Não é torná-lo mais rico, mas garantir que quando todos estiverem quebrando, você tenha o poder de escolher. É ter o passe livre para atravessar o campo de batalha enquanto os outros são abatidos. Já aqueles que se deixam escravizar pela inflação, correndo para investir por medo de perder 3% ao ano, acabam perdendo 50% do patrimônio na crise seguinte. Não é gestão financeira, é burrice. Se a lógica é tão simples, por que tanta gente, médicos, advogados, até profissionais de finanças, insiste em viver endividada enquanto guarda dinheiro? Porque o cérebro humano tem um defeito fatal, o que chamo de contabilidade mental. Em 2016, em uma palestra, expliquei que nosso cérebro não foi feito para lidar com juros compostos. Ele prefere lidar com valores absolutos, simplificando o mundo em caixinhas separadas. Vou descrever uma cena que já vi milhares de vezes. Uma pessoa tem $100 mil guardados no banco, rendendo míseros 2% ao ano, só para ter segurança. Ao mesmo tempo, deve 100 mil no cartão de crédito, com juros de 15%. Se você perguntar por que ela não usa o dinheiro guardado para quitar a dívida, ouvirá desculpas intermináveis. É minha reserva de emergência. É para a faculdade da minha filha, o cartão tem milhas e período de graça, preciso manter liquidez. São racionalizações que o cérebro inventa para evitar o desconforto de admitir o erro. Vamos aos números. $100 mil a 2% rendem $2 mil por ano. 100 mil de dívida a 15% custam $15 mil por ano. Se mantiver essa situação, você está escolhendo perder $13 mil por ano. $13 mil é o imposto da ilusão de segurança que você paga por acreditar que está protegido. Quando dividimos nosso dinheiro em contas separadas, gastos, investimentos, poupança, achamos que estamos gerenciando nossas finanças. Na verdade, estamos nos enganando. Matematicamente, seu dinheiro só tem um estado, ativos menos passivos igual a patrimônio líquido. Se você tem 100 mil guardados e 100 mil de dívida, seu patrimônio é zero. Ou pior, está encolhendo a uma taxa de 13% ao ano. É como tomar veneno aos goles enquanto mastiga um antídoto, e por achar que o veneno tem gosto doce, acreditar que está saudável. A lição mais importante que aprendi em quase um século de vida é esta: você precisa forçar seu cérebro a enxergar além das caixinhas mentais. Se tem dinheiro guardado e dívidas com juros altos, a primeira coisa que deve fazer ao acordar é usar o dinheiro para quitar a dívida, a menos que seu dinheiro renda mais do que os juros da dívida, o que em condições sem risco, é quase impossível. Você está fazendo um péssimo negócio todos os dias. Isso não é ser conservador, é matemática. Entre 1973 e 1974, o mercado americano viveu seu pior momento desde a Grande Depressão. Foi o estouro da bolha das Nifty 50. Na época, eu gerenciava meu próprio fundo de investimentos. O mercado caiu 50%, e minha carteira caiu ainda mais. A dor era como ter a pele arrancada aos poucos, todos os dias. Se eu fosse fraco psicologicamente, teria desistido. Mas o que mais me doía era ver colegas, alguns mais agressivos, outros até mais inteligentes, quebrando. Eles erraram nas ações? Não. Escolheram boas empresas. Erraram na direção? Não. Sabiam que a economia se recuperaria. O problema foi a alavancagem. Quando o mercado caiu 70%, os credores ligaram: aumente a margem ou liquidamos suas posições. Eles não tinham dinheiro. Os computadores executaram as ordens automaticamente. Foram forçados a vender no fundo do poço. Uma semana depois, o mercado se recuperou. Um ano depois, aquelas ações valiam o dobro. Mas eles já estavam fora do jogo. Enquanto isso, eu, embora com metade do valor da minha carteira, não tinha dívidas, não tinha margens, não tinha ninguém me obrigando a vender. Podia escolher esperar, podia até tirar férias, ler, pensar. Aquela experiência gravou em mim um princípio: primeiro sobreviver, depois vencer. Parece óbvio, não é? Mas é como a fábula da lebre e da tartaruga. A lebre corre rápido, mas a tartaruga vence porque nunca para.
Desde os anos 1960, Charlie Munger e eu temos um acordo. Nunca usaremos dinheiro emprestado para comprar ações. Prefiro enriquecer devagar a arriscar perder tudo. Prefiro ser chamado de conservador e ultrapassado a receber um telefonema do banco me dizendo que estou quebrado. Essa decisão nos permitiu atravessar todas as crises. O choque do petróleo, a Segunda-feira Negra, a bolha da internet, o 11 de setembro, a crise de 2008, a pandemia. Sobrevivemos a todas porque sempre controlamos nosso tempo. Ninguém nunca nos forçou a tomar decisões erradas no momento errado. Chegando ao fim, sei que muitos ainda dirão, mas preciso de dívida para comprar uma casa, para viver bem. Ou, a inflação é assustadora. Então, deixo 3 conselhos finais como se fossem meu testamento para o mundo. Primeiro, nunca tome decisões importantes baseadas em dívidas. Seja uma mudança de emprego, um negócio ou até um casamento, se sua escolha depende de conseguir pagar a fatura do cartão no mês que vem. Você não está escolhendo livremente, está sendo chantageado pela dívida. A verdadeira liberdade vem de decidir com base no que faz sentido para a sua vida, não no que você consegue pagar. Segundo, poupar não é sacrifício, é o preço da liberdade. Muitos veem economizar como uma renúncia dolorosa, como abrir mão do prazer hoje. É um engano. Cada dólar que você guarda não é para comprar uma TV maior ou um carro mais caro. É para comprar opções. É para